What's your pleasure, sir? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Osso aqui junto com o Arthur Rossi para abrir novamente a caixa do Lemachan, a caixa dos lamentos, para mais uma vez entrar nesse universo dos cenobitas, desse universo de Hellraiser. Vamos agora revisitar, apresentar para vocês como foi a nossa experiência, pontuar algumas curiosidades do segundo filme. Segundo filme esse que ele começa como um resumo do primeiro. Na verdade, boa parte do começo desse segundo filme é um resumo do primeiro. Ou seja, você não assistindo o primeiro, começando pelo segundo, você entende a história sem problema nenhum. E se você for assistir na sequência, eles até parecem um filme só. Perfeita a maneira com que os eventos vão se encaixando. Nesse segundo filme, a Kristen, que é a sobrevivente, claro que foi parar no manicômio, numa instituição psiquiátrica, porque ela falou que seres do inferno que a vieram através das paredes de uma caixa mágica estão atrás dela. Então ela foi parar numa instituição psiquiátrica, porém, quem coordena a ala psiquiátrica é uma pessoa estudiosa da caixa. É uma pessoa que está obcecada pelos segredos e pelos enigmas da caixa. Só que ela não quer se sujeitar, porque é imprevisível. Você vai abrir a caixa e você não tem como saber o que vai acontecer. E nem para qual inferno você será transportado. Então, esse cirurgião, esse médico, esse coordenador, o que ele faz? Ele tem réplica das caixas que ele dá para os pacientes tentarem abrir. E aí nós vemos também uma peça fundamental que vai ser recorrente em vários outros filmes, que é o colchão. O colchão cheio de sangue, onde o Frank apareceu. E é esse mesmo colchão que vai trazer de volta a amante do Frank, para repetir toda aquela receita de bolo. Ela vai precisar comer carne viva para reconstituir a própria carne. E nessa, os cenobitas, apesar de terem dado uma trégua para Kristen e ter levado o Frank, eles não desistiram dela. E aí ela vai ter que fazer um novo acordo, ou encontrar uma nova forma de protelar a ida dela para o inferno. Nós temos um pouco mais do inferno em si, que é um labirinto gigante. Nós temos um pouco mais do Leviatã, que é essa entidade que coordena toda essa área do inferno. Mas eu quero ouvir do Arthur agora, como foi para ele visitar esse segundo filme, quantas vezes ele viu, o que ele achou. E aí, Arthur? Esse filme eu também assisti mais do que uma vez. Falando um pouco sobre a obra em si, eu achei que ela já estava bem mais madura e organizada do que o primeiro. Apesar de que o primeiro achei que foi uma obra muito mais impactante. O segundo não deixou muito a desejar, sabe? Ele não é... O primeiro eu acho ele melhor, mas o segundo não está muito atrás também não. Uma coisa que eu gostei muito do segundo foi que você já citou, né? Que eles fazem essa visita ao inferno, então a gente consegue, né, ter um vislumbre de qual é a ideia que eles deram para essa dimensão, esse local onde eles, seus cenobitas habitam, né, onde essas pessoas que estão nesse sofrimento eterno são enviadas. Porque até então a gente só tinha na nossa cabeça como é que podia ser. As pessoas só falavam, é muito sofrimento, e a gente não tinha ideia. Dessa vez não, a gente consegue ter um vislumbre de como é que é. Claro que eles não vão explorar
Inferno na sua totalidade, porque com certeza seria uma coisa extremamente complexa e possivelmente não poderia nem ser mostrado ali, por causa do tipo de coisa que é narrado, né, sobre o local. Mas eu achei bem interessante como é que eles mostraram, como é que a trama se desenrolou. E uma coisa muito interessante para poder se falar desse filme é que no primeiro eles deram muito enfoque no Pinhead, né, que é o clássico símbolo do Hellraiser, porém existem outros cenobitas. E aí nesse filme existe muito mais participação dos outros cenobitas além do Hellraiser. Então começa meio que a abrir um leque de outras possibilidades, de outros assassinos, algozes talvez, não sei como a gente pode chamar dessas criaturas, que elas existem muito mais do que uma. E você começa então a se perguntar um pouco mais sobre a ideia, né, e a história de cada um. Inclusive, né, a gente vai falar no próximo filme, que é um dos temas principais do próximo filme. Que a gente disserta na próxima gravação aqui para trazer para vocês. Verdade, é verdade. Eu acho que não daria para dar mais detalhes do inferno, porque inferno para uns é o paraíso de outros, e é essa mesma linha de raciocínio que ele continua mantendo. O bom e o mal é muito subjetivo, o que é ruim para um é bom para o outro, tudo depende do que você busca, de como você busca, de como você está disposto a entregar, ou a pagar, ou a participar para conseguir isso que você quer. Nós temos então uma perseguição nos corredores do inferno. A Christie novamente consegue barganhar sua permanência no mundo dos vivos. A forma que ela encontra para conseguir vencer esse labirinto e a criatura que está perseguindo ela é bem bacana, é bem inteligente, é bem interessante. Não chega a ser um plot twist, mas é um momento de tensão que para mim foi muito bem colocado. O Arthur colocou bem essas demais criaturas, esses seres, esses soldados, vamos falar assim, soldados do Pinhead. Imagine que o Pinhead é o general, ele tem uma leva de soldados que ele cria e ele recruta para poder seguir, para poder proporcionar tudo que ele tem a oferecer. No terceiro filme, como o Arthur colocou já um gancho, sem fazer trocadilho nenhum com Hellraiser, mas deixou um gancho no ar aí, nós vamos ver por que o Pinhead sacrifica algumas pessoas e outras ele transforma em cenobita, outras ele recruta para trabalhar ao lado dele, ao invés de transformar em mais uma vítima. Então no terceiro filme fica um pouco claro quais são as formas que ele encontra. No quarto filme também ele cria alguns cenobitas ali interessantes, e aí fica claro por que ele cria. Tem muita coisa legal. Do terceiro, quarto filme a coisa vai começar a enrolar um pouco. Eu acho que até o quarto filme nós temos aí um cânone linear. Nós temos um desfecho de uma mesma história que começou no primeiro. Do quinto filme para frente a coisa muda um pouco de figura. Mas como eu já disse, é meu guilty pleasure, eu gosto de todos eles. Você enxergar pontos positivos em todos eles. Todos eles me distraíram e me divertiram de alguma maneira, em algum ponto. Com Hellraiser 2, segue a linha do primeiro. Continua muito gráfico, continua com efeitos práticos que envelheceram não tão bem, mas analisem isso como um filme de 20, 30 anos atrás. A dificuldade que era se fazer esse tipo de coisa com esse nível de realismo. Clive novamente emplacando mais uma grande continuação. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar de Hellraiser 2? Tem sim duas coisas que eu esqueci de dizer. A primeira é que também nesse filme, eles dão enfoque não só em que existem mais cenobitas e tudo mais, mas na própria origem da caixa.
Eles contam um pouco sobre a origem da caixa também, que é muito interessante porque também desperta a curiosidade de onde veio aquele dispositivo, qual a história por detrás daquele dispositivo. E aí também você consegue ter uma ideia um pouco melhor sobre isso. E a segunda coisa é que você pode assistir esse filme na Amazon Prime. Então tá lá disponível, é só fazer o acesso. Se você tiver... Legal. Mais um filme que a Amazon Prime trouxe. Nós já temos o primeiro, agora o segundo. O Arthur colocou bem, tem uma introdução rápida sobre a caixa, mas nós vamos ver a caixa especificamente, mais a fundo, a sua construção, quem encomendou, como foi feito. E o papel da Angelique, que é um dos cenobitas, é como se ela fosse a esposa, entre aspas, do Pinhead. Ela também é um general. Ela também é uma criatura de alta patente, que vai aparecer lá no quarto filme, quando é contada a história de criação da caixa e da árvore genealógica do Marchand, do Toymaker, do criador de brinquedos, que é como ele foi conhecido. Mas aí é um papo pro quarto filme. Pessoal, vamos fechar a caixa aqui. Nada de barganhar, porque vocês podem não se sair tão bem. E até a próxima. Valeu, é nóis!